Lá em 2018, um filme que veio aparentemente do nada, que ninguém estava esperando, chamado Um Pequeno Favor, caiu nas graças tanto do público quanto da crítica. Foi uma grande surpresa, principalmente porque era um filme que nunca permitia que você soubesse o que ia acontecer depois. O filme nos surpreendia o tempo todo, e por mais que a sua história fosse bastante rocambolesca, bastante exagerada, cheia de reviravoltas absurdas, o filme trazia duas atrizes muito talentosas, subestimadas e que estavam ali no auge do seu talento pro humor, que são a Blake Lively e a Anna Kendrick, que o filme juntou e que formaram uma grande dupla, tiveram muita química. E agora em 2025, o Prime Video tá lançando Outro Pequeno Favor, que é a continuação daquele filme de 2018, que traz alguns dos mesmos elementos, mas sem o mesmo frescor. Nessa nova história, a Stephanie, que é a personagem da Anna Kendrick, virou uma autora, publicou um livro contando a história dos acontecimentos do primeiro filme, e no lançamento desse livro, ela tá lá assinando as cópias dos leitores quando aparece a Emily, que é a personagem da Blake Lively, que de alguma forma conseguiu sair da cadeia após 5 anos dos crimes que foram revelados que ela cometeu no primeiro filme. A partir daí, o que esse filme aqui vai fazer é pegar uma fórmula de The White Lotus, sabe, da série lá da HBO, que é aquela estrutura em que vários personagens têm que ficar juntos porque eles vão para um casamento, normalmente numa cidade pequena ou numa ilha, e lá vai acontecer algum crime e a trama vai enveredar para o lado do whodunit, né? O mistério vai girar em torno de quem cometeu esse crime. Normalmente os filmes que têm essa estrutura giram em torno de pessoas muito ricas, porque parte da diversão é aquele casamento super luxuoso descarrilhar a partir do momento em que esses crimes começam a acontecer. Como eu falei, não é uma fórmula nova, é uma fórmula inclusive bastante batida, bastante clichê. E se o primeiro filme priorizava a surpresa e não necessariamente o suspense, porque a cada nova esquina a gente descobria algo que a gente não tinha previsto, esse filme aqui prefere investir no suspense porque, como eu falei, ele é um whodunit. E eu também acho que outro problema é que as personagens da Blake Lively e da Anna Kendrick no filme original eram bastante ambíguas, mesmo para uma comédia do absurdo. A dinâmica entre as duas girava assim em torno do contraste entre as personalidades dela, a Anna Kendrick vivendo uma pudica, mas que podia revelar um lado que você não estava esperando, por trás daquela carapuça de reprimida. Por outro lado, a Blake Lively era aquele mulherão super confiante, né, que exalava sex appeal e que era ali alcoólatra também e que tinha muita coisa ocultada no passado. E a gente sempre estava sendo surpreendido também por o que elas faziam. A gente era surpreendido pela direção que as personagens tomavam. Aqui, a minha impressão é que as personagens já dizem ao que vieram no começo do filme e nunca nos surpreendem. É claro que isso tem a ver com esse seu segundo filme, a gente já conhece as personagens, mas também tem a ver com esse roteiro que não cria novas camadas para as duas durante boa parte da projeção. Esse filme aqui depende muito do primeiro filme para funcionar. Ele é daqueles filmes que ficam o tempo todo piscando o olho para os fãs do primeiro filme, eles querem estabelecer uma conexão com o espectador através de easter eggs que são espalhados ao longo da narrativa, e isso é sempre muito frágil, porque a impressão que dá é que o filme está muito pouco interessado em criar novas aventuras, em ter ideias originais, e mais interessado em lembrar da gente por que o primeiro filme foi bom. Eu gosto, por exemplo, mesmo assim, de como o Paul Feig, que é o diretor do filme, coloca esses easter eggs, que vem obviamente do roteiro do filme, que é escrito a 6 mãos, de uma maneira que vai testar a memória das pessoas pro filme original, porque muitas vezes a referência que o filme faz ao roteiro do filme original não bate exatamente. Por exemplo, tem um momento em que a Stephanie pega um martini que a Emily deu pra ela e ela fala, não, vamos trocar, a gente pode trocar, desconfiando de que ela pode ter feito alguma coisa com aquele martini, e a Emily responde, nossa, de novo? Mas na verdade no primeiro filme foi o contrário, foi ela que desconfiou da amiga. Tem um outro momento em que um personagem faz referência a uma receita que a Stephanie fazia lá no vlog dela, pro blog dela, e ele chama essa receita de muffins de abobrinha, quando na verdade no primeiro filme o que ela fazia era cookies de abobrinha e não muffins. É divertido, pouca gente vai perceber, mas eu acho que é um exercício interessante que o roteiro tá fazendo para brincar com essas referências. Tem várias referências que o filme faz à cultura pop também, que vão fazer você estranhar, porque são referências erradas. Por exemplo, quando
quando um personagem fala sobre a Kate Winslet e conta uma história de quando ela tava no set de Avatar. Todo mundo sabe que a Kate Winslet não fez Avatar, fez outro filme do James Cameron, Titanic, mas é óbvio que esse tipo de brincadeira com os easter eggs não vai sustentar uma narrativa de quase 2 horas. Eu tenho um problema com filmes que também não conseguem entender direito o momento que a gente tá da tecnologia ou como as pessoas se comunicam nas redes sociais na época que o filme está sendo lançado. Por exemplo, tem um momento nesse filme aqui que a Stephanie, que é uma vlogger que hoje em dia a gente chamaria de streamer, tá filmando a si mesma numa live e aí ela entra num avião, as pessoas falam lá que não permitem que ela filme elas e aí ela toca ali e fala, beleza, já excluí o vídeo, como se ela estivesse filmando offline. Como que ela vai excluir algo que já foi pra internet, que já foi transmitido ao vivo? Fora o fato de que a interface de tudo que ela faz, né, quando ela posta os vídeos, quando ela faz as lives, não é nem parecida com nenhuma rede social que a gente conhece para esse tipo de conteúdo, nem YouTube, nem Instagram, nem a Twitch. Ou seja, ela tá hospedando os vídeos dela e lançando as lives num site próprio, num blog próprio. Isso é muito pouco convincente, muito pouco verossimilhante. Isso também não destruiria a experiência, é só algo que eu não gosto, me dá uma irritaçãozinha quando algum filme faz, mas que não atrapalha a experiência como um todo. A dinâmica entre a Blake Lively e a Anna Kendrick volta a ser interessante aqui. Elas são grandes atrizes, como eu falei anteriormente. Você vai ouvir poucas pessoas falando que elas são grandes atrizes, mas são, principalmente pro humor, mesmo que esse roteiro seja também menos engraçado que o primeiro filme. Ou seja, se esse filme aqui tem um mistério pior, é menos engraçado e a estrutura dele é mais previsível, não tem como falar que o filme é do mesmo nível. Quero saber de vocês o que vocês acharam, me digam aqui nos comentários, não esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau. How long? 2 minutes, 37 seconds. Best one yet.